É fundamental para essa aula que você entenda que ao medir a tendência central e a dispersão em qualquer estudo científico, estamos, na verdade, tentando entender qual a variação normal de indivíduo para indivíduo e assim prever a estimativa populacional. Basicamente, a gente vai utilizar o valor real de cada indivíduo, calcular a média de desvio padrão e assim a gente vai conseguir ter uma ideia do que aconteceria para a população, normalmente observando num valor de média e intervalo de confiança. Na meta-análise, o que muda nessa situação é que estamos utilizando a estimativa de cada estudo, a tendência central e a dispersão, para estimar com mais precisão o efeito populacional, porque nós utilizamos várias amostras de vários estudos. Então, aqui eu teria a média de desvio padrão do estudo verde e a média de desvio padrão do estudo azul. Utilizando essas duas médias e desvio padrões e tamanho amostral, a gente consegue estimar o efeito populacional. É justo atribuir a mesma importância a um estudo com N3 e um outro com N6, como nesse caso? Então, imagine que eu vou utilizar essa informação com um peso de 50% e essa informação com 6 indivíduos nesse estudo também com 50%. Vocês acham isso justo? Na verdade, a gente poderia relativizar pelo tamanho amostral. Se a gente fizesse isso, nós teríamos 25% de importância desse estudo com 75% de importância desse estudo. Em meta-análise, a gente chama isso de peso do estudo. Além disso, os estudos podem ter diferentes magnitudes de dispersão, como, por exemplo, a gente vê aqui um desvio padrão de 3 para o estudo verde e um desvio padrão de 8 para o estudo azul. O que acontece é que mesmo com o menor tamanho amostral, que aqui são apenas 3 indivíduos, o estudo verde estimaria a população com maior precisão, concorda? Pois o desvio padrão é bem menor. Ou seja, esse grupo de indivíduos tem realmente uma variação bem menor entre eles. E se eu calculasse a população com vários estudos que tivessem o mesmo perfil desse, a população seria muito melhor estimada do que eu utilizar um estudo que, por mais que tenha mais indivíduos, a diferença de indivíduo para indivíduo é muito maior. Mas essa pode ser a realidade, então eu preciso incluir os dois estudos. Assim, na meta-análise, nós atribuímos o peso de cada estudo de acordo com a precisão desses estudos, que dependem de 2 fatores. 1, o tamanho amostral e 2, a variância, ou desvio padrão ao quadrado. Então, o peso ele é igual ao inverso da variância. Essa é a principal forma de pesagem dos estudos na meta-análise, o inverso da variância. Ela é calculada com o N dividido pelo desvio padrão ao quadrado. Então, um exemplo. Nesses mesmos estudos, se eu tenho esses valores, eu vou fazer o cálculo utilizando essa fórmula, eu vou chegar num valor bruto de peso para o primeiro estudo de 0,33 e para o segundo estudo, o azul, 0,09, mostrando que o peso do estudo verde é muito maior. Após essa fase, depois do cálculo do peso bruto, a gente vai relativizar o peso desse estudo de acordo com a quantidade total de estudos que a gente vai ter na análise. Vamos supor que eu fosse incluir apenas esses 2 estudos na meta-análise. O estudo verde teria 78% de peso, enquanto o azul 21,9% de peso. Ou seja, o efeito sumarizado da minha meta-análise, o efeito final dela, vai ser muito mais influenciado pelo estudo verde do que pelo estudo azul. Espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção.